tarde, meu povo. E aí, gente? Tô aqui com a minha câmera a postos, fazendo uma batata doce de suporte, né? A pessoa tem um ring light, né? Mas o ring light não cabe aqui nessa posição entre o filtro e onde fica o micro-ondas, né? Então, fazemos o quê? Gambiarras, é isso mesmo, fazemos gambiarras, mas o mais importante é registrar, né? Falar o que precisa e aproveitando aqui essa brecha com muita coragem para vir lavar a louça nessa frente fria que chegou aqui em Sorocaba, né? Já tá todo mundo super em alerta. Bastante preocupação, né, com a população em vulnerabilidade social, população de rua, e seguimos fazendo, né, todas as ações que são possíveis aqui dentro da nossa realidade, né, do Fórum de Luta em Defesa pela Vida, com a galera de solidariedade, né, e com o apoio de tantos membros, né, que fazem as doações, da galera que fortalece as atividades e também dos amigos, né, dos conhecidos, das pessoas que ajudam a divulgar e também fazem as doações. É uma grande corrente, né, para a gente conseguir fazer aí um pouco que seja. E daí eu queria falar hoje, né, fazer esse momento de desabafo de quarentena, justamente porque está conectado com essa questão das ações, né, de solidariedade. E foi algo que ficou martelando na minha cabeça, né, já tem alguns dias. Especificamente sobre a ação que foi realizada no domingo, né? Eu fiz um post na segunda-feira com as fotos, né? Compartilhando o conteúdo do fórum, que foi a ação de distribuição das 50 cestas que a gente conseguiu viabilizar para 51 mulheres, né? Da favela Canta Sapo, que é uma comunidade que fica aqui em Sorocaba, na região do Nova Esperança, e é uma região bastante grande, né, e conversando com... Eu já conheci o bairro, eu já tinha ido lá anteriormente, mas não nessa área específica, né, que é uma área de ocupação. E daí, conversando com as pessoas que são da CUFA, né, que são os representantes da CUFA nessa comunidade, eles estavam contando, né, da quantidade de pessoas, de como essas comunidades acabam se distribuindo, né, tem uma parte grande de haitianos também. Enfim, então eu fiquei bastante surpresa quando eles falaram que era toda ali a região do Nova Esperança, né, todas as comunidades distribuídas ali, somavam mais de 50 mil pessoas, né, é algo muito, né, significativo, tipo, é algo muito alarmante. E quem tá mais acostumado com uma Sorocaba, né, aqui da região do centro, uma região, sei lá, do Campolim, né, acaba não tendo entendimento da realidade, né, das comunidades periféricas, né, de quem tá aí, e a tendência é que isso acabe, né, como a gente já vê o reflexo da população de rua aumentando, né, das pessoas migrando entre diversas cidades do Brasil, justamente na busca por uma oportunidade, né. Eu tive recentemente conversando com um casal
que chegou de Minas e estava aqui em Sorocaba procurando uma oportunidade melhor, né, de vida. Então isso vai ser cada vez mais comum da gente presenciar, considerando, né, a gestão catastrófica que a gente tem, né, desse cenário econômico na pandemia e do reflexo de como, né, é o pensamento aí do nosso ministro da Economia, né, do nosso presidente, de todas as ações que são tomadas aí no Centrão para compra de apoio, né, enfim, verba e mais verba sendo distribuída para, né, comprar deputados e manter o impeachment bastante engavetado, né, aí tem o Lira o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, se negando, né, veementemente a fazer o papel que ele deveria fazer de iniciar o processo do impeachment. Mas enfim, o ponto todo é realmente não criar alarde, mas compartilhar que realmente a situação de Sorocaba, muitas vezes como a prefeitura se vangloria, né, de dizer que é uma das cidades, né, com maior potencial de investimento, e de fato né, nossa cidade é bastante rica, mas isso não quer dizer que ações estejam sendo tomadas, né, e que a população aí mais vulnerável está sendo atendida, pelo contrário, né? Aí quando você vai num lugar como o Canta-Sapo, você vê o córrego, né? O esgoto a céu aberto, você não vê o saneamento básico, né? As pontes, né? Que os moradores têm que usar ali para cruzar o córrego são de madeira, né? Em péssima condição. Enfim, então são pontos aí que precisam ser olhados, né? Mas o que ficou martelando na minha cabeça dessa experiência que eu tive no final de semana foi o momento de fala, né, que eu tive para estar ali frente a frente com todas aquelas mulheres, né? E para essa ação a CUFA fez todo o levantamento, né, de cadastro dessa comunidade, e a gente tentou focar e olhar para o perfil de mulheres, né, mães de família, mães solo, para que a gente conseguisse prestar aí um apoio, né, e fazer chegar essas cestas básicas a essas pessoas que estão realmente aí na linha de frente de impacto, sofrendo muito, né, na pandemia. E aí, no momento que eu tive, né, para fazer a fala em nome do fórum, eu fiquei muito intrigada porque eu não estou acostumada, né, com isso, então para mim é muito chocante, eu fico bastante emocionada e estar de frente, né, para 51 pessoas, né, para 51 mulheres que estavam ali com seus filhos, né, e você ser ali, né, um elo dessa corrente, né, para fazer com que esse auxílio chegasse, é algo que para mim tem muita importância, tem muito peso, né. E daí quando eu fui fazer a minha fala, eu falei sobre sonho, né, além de falar sobre toda a questão do reconhecimento, né, delas serem ali bastante impactadas, né, socialmente nessa dinâmica toda. Eu falei sobre elas acreditarem nos sonhos delas e nos sonhos dos filhos delas, porque todos os sonhos são necessários e todos os sonhos merecem ser sonhados, né?
E depois eu fiquei pensando, né, que loucura foi isso que eu falei, sabe? Por que eu falei sobre sonhos? E depois, conforme eu fui refletindo sobre isso, eu percebi que existe, talvez não conscientemente, né, naquele momento eu tenha linkado isso, mas existe uma questão muito crítica que existe para essas populações em situação de vulnerabilidade social, que é a luta pela sobrevivência, né? Se você vive numa situação onde você não sabe no dia seguinte se você vai ter, né, na semana seguinte, se você vai ter condição de se alimentar, de alimentar dignamente seus filhos, se você vai ter trabalho, se você consegue ter uma demanda de saúde sua ou dos seus filhos, e você não consegue saber se você vai ter todas essas necessidades atendidas, você não vive, basicamente. Você luta para sobreviver. E tudo isso rouba, né, de todas essas pessoas possibilidades de uma vida plena. Isso rouba dessas pessoas a capacidade delas muitas vezes terem não só esperança, mas também de terem a possibilidade de olhar para um futuro e sonhar. Muitas vezes tudo aquilo que é o básico que falta acaba se tornando o único parâmetro de existência dessas pessoas, né? E então depois eu fiquei tranquila, no sentido de não falei besteira, né? Talvez naquele momento não tenha feito sentido para muita gente, mas é muito necessário, né, que a gente fale sobre isso. E eu digo isso, né, e eu também não tinha feito uma reflexão, assim, não era algo tão conscientemente claro para mim, sobre o porquê essa luta, né, do combate à fome, essa luta em relação à dignidade humana, essa luta pelos direitos humanos de existência, esses direitos básicos que são garantidos a gente pela Constituição, né, de saúde, educação, segurança, são tão relevantes para mim, né? Porque que eu me agarrei a isso com tanta força. E isso também não tenho como fugir da minha própria experiência, não tenho como, eu não tinha feito essa associação tão direta, mas é parte de quem eu sou, é parte da minha história. Eu nasci na Baixada Fluminense, na verdade eu nasci em Madureira, né, no Rio de Janeiro, mas fui criada na Baixada Fluminense. Toda a minha primeira infância, até ali os 6, 7 anos de idade, eu vivi numa condição de pobreza, né, com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha. E a gente passou por muitas dificuldades. Eu sei que, graças a Deus e graças a muitos auxílios, a gente não chegou numa situação de passar fome, mas a gente passou por muitas privações. Até eu lembro de muitas vezes a gente ficar sem energia elétrica, né? Da energia elétrica ser cortada diversas vezes e ter que contar com a ajuda dos vizinhos que prontamente já puxavam, né, o gato, né, para casa, pra gente conseguir até meu pai ter dinheiro de novo para pagar a conta de luz e a energia ser restabelecida. Eu tenho lembranças da minha mãe indo em igrejas, né, indo buscar da forma como ela
encontrava a possibilidade de buscar alimentos, então muitas vezes sacola de mantimento, sacola de compras vinha muito dessas ajudas, né, assistenciais, assistencialistas, né, de instituições lá de Queimados, muitos parentes, né, tias, primos também sempre ajudaram muito, com roupa, enfim, com tudo. Então, para mim, para mim existe um significado pessoal muito grande de sentir a dor e o desespero do que é viver nessa situação. Eu era uma criança, mas isso marcou a minha vida. Eu sei pelo que eu passei, eu sei pelo que minha irmã e eu passamos, eu sei pelo que meus pais passaram. E o quanto todos esses auxílios foram importantes até que a gente tivesse condição, de fato, de sair de uma situação como essa. Então, todas essas iniciativas, elas para mim têm um valor imenso. E isso também me faz buscar alternativas, me faz buscar força, né, para continuar sempre ajudando da forma como eu posso, porque muitas vezes essas famílias, elas não têm outra opção, né, seja lá o que tenha causado essa situação, tudo isso acontece por conta de um reflexo social, por conta de como a nossa sociedade se estruturou nesse modelo capitalista, exploratório. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade. Ele sempre foi um homem muito trabalhador, assim também como minha mãe começou a trabalhar muito nova, em mercados informais, né? No comércio e tudo mais. E meu pai, com 58 anos, né, faleceu de Covid sem conseguir se aposentar, né? Algo. E ele ainda, né, com muita luta, com os esforços dele e da minha mãe, ele ainda conseguiu se formar, né, contabilista, ele conseguiu concluir a graduação dele, chegou a fazer o MBA. E não teve o seu direito, né, de previdenciário garantido. Eu lembro que ele estava trabalhando por conta própria, né? Ele trabalhou durante muitos anos em uma empresa e pouco antes dele, faltavam acho que 2 anos de contribuição para que ele se aposentasse. E aí agora, quando ele estava trabalhando por conta própria, atendendo os clientes dele de contabilidade, ele estava fazendo recolhimento, né, de INSS. Então, é muito fundamental que alguém olhe, né, para quem está numa situação como essa. É muito fundamental que existam ONGs, é muito fundamental que pessoas se dediquem a fazer essa atuação, mas que ela não seja sempre só focada no assistencialismo. A gente precisa fazer movimentações que ajudem essa base a ser modificada, né? Que ajudem a mobilizar políticas públicas, que ajudem a mobilizar mudanças que sejam efetivas, porque a cada cesta básica que a gente doa para uma família, cada cobertor que a gente doa para uma família, tantas outras ficam sem assistência, e elas precisam de assistência porque elas não têm de onde tirar o sustento. Então, eu acho que de alguma forma essa experiência, né, no domingo me trouxe mais clareza em relação a essa necessidade da gente resgatar essas pessoas, né, de dizer a elas que elas fazem parte da nossa sociedade, que elas não estão à margem, que elas têm tudo que elas devem cobrar, que elas merecem cobrar tudo aquilo
que é garantido a todos nós por direito. Então, essa visão de solidariedade, sem perder esse norte de recorte de classe, de gênero, é fundamental. Essa questão de solidariedade sem uma visão de como se transforma isso politicamente, de como isso tem que ser mudado, né? Os vereadores da nossa cidade, ao invés de estar preocupado em voltar rodeio, ao invés de dia tradicional da família, dia da família brasileira tradicional, nem me lembro agora, deveria estar preocupado com isso, deveria estar preocupado com criar condição dessas pessoas serem atendidas nas suas necessidades de existência básica. Educação, saúde, segurança, saneamento, habitação. Então, em todos os locais onde a gente ocupar, em todas as oportunidades que a gente tiver de trazer esse tipo de situação à tona, nem todas as pessoas podem ajudar o tempo todo em tudo, isso é natural. A gente precisa de pessoas que vão produzir, a gente precisa de pessoas que vão escrever, né, que vão para a academia, que vão desenvolver pesquisa, né, a tentativa de muito esforço, de acordo com o que tem acontecido, né, do desmonte também de educação e de recurso de pesquisa no nosso país, mas é fundamental valorizar o trabalho que é feito, né, através de ONGs, através de pessoas como eu, através de coletivos como o Fórum de Luta em Defesa da Vida. Mas é fundamental também que cada um reconheça a responsabilidade que tem em todo esse mecanismo. É fundamental que cada um vote, que cada um busque, né, uma participação social mais efetiva, que cobre o candidato que ajudou a eleger, que acompanhe as atividades da Câmara e da Prefeitura nas suas cidades, das câmaras de deputados, do Senado. É fundamental. E cada vez que a gente deixa, cada vez que a gente deixa de ser ativo numa eleição, menos as coisas mudam. Cada vez que os homens que estão no poder há tanto tempo, como o Bolsonaro e a família dele há mais de 20 anos, fazendo nada, fazendo desserviços à população e fazendo rachadinha, mas a gente perde. Enfim, era esse o desabafo, era esse o ponto de reflexão que eu quis compartilhar aqui nessa quarta-feira, muito fria. Então também todos aqueles que tiverem oportunidade de contribuir com ações, ou se puderem sempre ter um agasalho, um cobertor no carro, e puder também de alguma forma destinar isso no momento de andar, né, pela cidade, é uma excelente iniciativa. Em São Paulo, até a onda de frio anterior, 13 pessoas em situação de rua morreram de frio. Então, realmente demanda aí uma ação de todo mundo, né? Poder público, das pessoas de liderança social, das ONGs, de todos nós civis, né? Todos nós que fazemos parte dessa sociedade. É isso. Valeu, gente. Beijo.